Estamos chegando com o nosso pingado desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Confira agora quais são os nossos destaques desta quarta. Governador Rafael Fonteles participa de encontro com cerca de 100 prefeitos do Piauí em Brasília para fortalecer apoios políticos. A cobrança do IPTU em Teresina tem mudanças. Mais domicílios serão isentos, só que outros imóveis terão aumento no imposto. O prefeito Silvio Mendes rebateu críticas. Justiça condena município de São João do Piauí por violência obstétrica. A mulher perdeu o bebê após erro médico durante o parto. Essa é a reclamação. Você já ouviu falar na polilaminina? O tema tem tomado as redes sociais com esperança para o tratamento de pessoas com lesões medulares graves. Só que neurologistas alertam que os estudos estão ainda em fase inicial e que é preciso percorrer ainda um longo caminho para comemorar resultados. O Pingado, um oferecimento Clínica Gastros, 45 Burger e Celes Ambientes, está no ar. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Movimentações políticas intensas em Brasília e aqui no Piauí. O governador Rafael Fonteles, do PT, esteve ontem em Brasília e participou de almoço promovido pelo senador Marcelo Castro, do MDB, e reuniu cerca de 100 prefeitos do Piauí na capital federal. Eles foram participar de atividades da Confederação Nacional dos Municípios. Quem também esteve nesse almoço foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e o deputado federal, Júlio César, do PSD. O governador falou sobre a participação das atividades na capital federal. Muito feliz de participar desse momento aqui em Brasília, junto a diversos prefeitos e prefeitas do Piauí, muitos parlamentares, o senador Marcelo Castro, o ministro Wellington, deputado Júlio César, nesse momento de fortalecimento do municipalismo. Várias pautas importantes referentes ao municipalismo tramitando no Congresso Nacional, e é muito importante unirmos forças para defender os municípios, que são os principais responsáveis pelas políticas públicas que fazem bem ao povo do Piauí e do Brasil. Embora a pauta oficial tenha sido o evento sobre o municipalismo, muito se debateu sobre política. Lembrando que o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias, ex-governador, estão naquele impasse sobre a formação da chapa para as eleições deste ano. O ex-secretário de Educação, Washington Bandeira, do PT, é o nome defendido por Rafael para a vaga de vice. Bandeira, inclusive, também acompanhou o governador em Brasília. Por outro lado, Wellington Dias defende outros nomes aliados para a vaga de vice. Para o ex-governador, o cargo deve ser direcionado para aliados que possam compor a chapa governista. A cobrança do IPTU em Teresina terá mudanças este ano após a atualização da chamada Planta Genérica de Valores, que define a base de cálculo do imposto. Segundo a Prefeitura, a revisão foi feita por determinação do Tribunal de Contas do Estado, já que os valores estavam defasados há cerca de 20 anos. O TCE apontou distorções provocadas pela valorização de algumas áreas, com novas avenidas, melhorias na infraestrutura e também pela desvalorização de outras regiões. Representações do município apresentaram as alterações ao tribunal. Com a nova base, a Prefeitura informa que haverá ampliação no número de imóveis isentos. Por outro lado, proprietários de imóveis em áreas mais valorizadas poderão ter aumento no valor do imposto. O prefeito Silvio Mendes afirmou que a medida corrige distorções e que o impacto maior será para quem tem imóveis de valor maior. Estão reclamando do IPTU, né? Metade dos imóveis da cidade estão isentos, não vão pagar IPTU. 40 mil imóveis vão ter redução. E uma fatia menor da população, de quem tem um imóvel mais caro,
mais valorizado, uma área que recebeu mais benefício da cidade, teve realmente reajuste. Eu posso até concordar que o reajuste foi maior. Por quê? Porque tem anos que ele não foi reajustado. É bom? É nada, é antipático demais. Muito antipático pagar imposto. Mas o próprio Tribunal de Contas está cobrando da Prefeitura um reajuste que muito tempo não fez. Isso é renúncia fiscal. E é preciso fazer. Eu faço a contragosto por obrigação, mas aqui está a prestação de contas. Atualmente, Teresina tem cerca de 360 mil imóveis. Antes, cerca de 100 mil estavam enquadrados na faixa de isenção. Esse número agora subiu para 120 mil imóveis. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí, Rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga. Fica em frente ao novo Colégio das Irmãs, na Zona Leste. 45 Burger e 45 Pizza. Pingado, com Felipe Pereira. A Justiça condenou o município de São João do Piauí a pagar indenização de R$150 mil para danos morais a uma mulher que sofreu falhas graves no atendimento durante o parto. Isso foi em julho de 2021, na maternidade municipal Mãe Elisa. A decisão reconheceu que houve erros na condição do procedimento que resultaram na morte da recém-nascida e em complicações sérias para a mãe. A ação foi movida pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, que apontou que a gestante realizou pré-natal regular e tinha indicação médica para a cesariana, por já ter passado por cirurgias anteriores. Mesmo assim, a equipe optou pelo parto normal, desconsiderando alertas sobre os riscos, o que levou ao agravamento do quadro e à necessidade de uma cesariana de urgência realizada tardiamente. A mãe sofreu um descolamento de placenta, ruptura uterina e lesão na bexiga, sendo transferida para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. Na sentença, a Justiça considerou comprovadas as falhas no atendimento, com base em documentos e depoimentos, e determinou pagamento da indenização pelo município. Nós procuramos a Prefeitura de São João do Piauí, mas não tivemos respostas. Neurologistas alertam para a necessidade de cautela em relação à polilaminina, a molécula que tem sido divulgada como possível avanço no tratamento de lesão medular. O tema ganhou repercussão nas redes sociais após divulgação de um estudo preliminar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pela pesquisadora Tatiana Sampaio. No estudo, dos 8 pacientes que receberam a substância, 6 apresentaram algum grau de recuperação dos movimentos. No entanto, os resultados ainda não foram submetidos à revisão de pares, etapa em que outros cientistas analisam a metodologia, os dados e as conclusões, procedimento considerado fundamental na validação de pesquisas científicas. O neurologista piauiense Marcelo Adriano destaca que não é possível afirmar a capacidade de regeneração com base apenas em uma relação aparente de causa e efeito, já que a expectativa do paciente também pode influenciar na percepção de melhora. Eu sei que é muito difícil para a população leiga ver, ou até para o próprio paciente que está gravemente comprometido, recebe uma medicação, um tratamento ou intervenção e percebe melhora depois. Ou ele próprio percebe, ou as pessoas que estão em volta percebem alguma melhora, ou isso é divulgado e as pessoas que estão assistindo veem essa melhora. Isso é muito impactante, eu sei. O problema é que isso, em medicina, em ciência, a gente chama de casuísmo. Não dá para se estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma intervenção e um desfecho apenas com base na sequência temporal, ou seja,
Depois que eu fiz isso, aconteceu isso. A sequência temporal é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para se estabelecer o que a gente chama de causalidade. O médico questiona alguns resultados do estudo, porque, segundo eles, o retorno da função medular pode ter ocorrido de forma natural e não por causa da aplicação da molécula. Assim que ocorre o acidente, o trauma na medula, ocorrem, em especial, dois fenômenos. O fenômeno de edema, que é um inchaço, tá? Que é uma resposta natural, você bate o cotovelo incha, inflama, não é isso? E hemorragias. E ao longo dos próximos dias, o inchaço vai diminuindo e as hemorragias vão sendo reabsorvidas. Então, parte do retorno da função reflexa ou parte da melhora da função motora desse paciente, ou função sensitiva, pode ser atribuído à involução desses processos, do edema e da hemorragia, e não à própria administração da polilaminina. O neurologista Marcelo Adriano cita que seria necessária uma pesquisa de grupo controle, que ocorre quando participantes em um experimento não recebem o tratamento, servindo como base de comparação para avaliar a eficácia do grupo experimental. Para que seja feita uma avaliação se de fato a medicação ou a intervenção mudou o rumo da história natural do traumatismo raquimedular, haveria necessidade de um grupo controle, um grupo de outros pacientes também que sofrem traumatismo raquimedular, com um perfil semelhante de idade, sexo, de comorbidades, de condição clínica, e que fossem submetidos a uma intervenção placebo. E de forma que nem os pacientes e nem os indivíduos do grupo controle, nem os pacientes que sofreram a intervenção de fato, a infusão da medicação, e nem os pacientes do grupo controle saibam se eles receberam ou não a medicação, se eles receberam ou não o placebo. Porque se o paciente tiver esperança, ele vai colaborar mais na fisioterapia, ele vai interpretar como melhora algo até menor, e se ele não tiver esperança, vai acontecer o contrário. Então isso pode ser perigoso para os dois lados. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais, com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Pingado, com Felipe Pereira. Empresários e líderes participam hoje, a partir das 14h, no Sesc Cajuína, do encontro Despertar, voltado à gestão estratégica, posicionamento empresarial e tomada de decisão. O evento propõe uma reflexão sobre a necessidade de superar a gestão apenas operacional, que prioriza a execução do dia a dia, e avançar para um modelo mais estruturado, com foco em planejamento, cultura organizacional, governança e resultado financeiro. A programação prevê exposições técnicas e troca de experiências entre empresários, com debates sobre liderança estratégica, responsabilidade na condução de equipes, fortalecimento de marca, decisões sob pressão e construção de negócios sustentáveis. A iniciativa é conduzida por 4 empresárias à frente de empresas consolidadas e que defendem a liderança como ferramenta de crescimento e competitividade. O Despertar se apresenta como um espaço de conexão, aprendizado e visão de futuro, reunindo experiência prática e propósito em um encontro que busca fortalecer o ambiente empresarial e estimular uma postura mais estratégica, consciente e transformadora na condução dos negócios. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde?
desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão em excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. O Palácio da Música vai oferecer visita guiada com ensaio aberto de um grupo musical a alunos das redes de ensino pública e privada. A programação inclui visita guiada pelos espaços do Palácio, contato com a estrutura do local e a oportunidade de acompanhar o ensaio de um dos grupos residentes. A proposta é aproximar os jovens do universo artístico e ampliar o repertório cultural. As escolas interessadas devem fazer a inscrição entrando em contato com o Palácio da Música. O contato deve ser feito por meio das redes sociais. As vagas são limitadas. A iniciativa representa uma oportunidade de aprendizado, vivência cultural e encantamento, fortalecendo a formação dos jovens por meio da arte e da música. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. São essas as nossas notícias desta quarta-feira e você pode sempre acompanhar o nosso Pingado. Inclusive, aproveita agora e curte ou aperta o sininho na plataforma que você utiliza para ouvir o Pingado Podcast. Um abraço e até amanhã. Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.